Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado, o PET, do segundo ano do ensino médio. Lembrando que corrigiremos a semana 2 do volume 3 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E antes da correção, pessoal, peço que se inscrevam nesse canal, deem um like nesse vídeo se gostarem da minha explicação e compartilhem o vídeo com os amigos para ajudar na divulgação do canal, conto com a ajuda de todos. Então, bora para a correção. Atividade 1. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite, que é igual a 1. Então, vamos à resolução. E a primeira coisa que a gente sempre faz nesses exercícios, com tantos dados para a gente trabalhar, é retirar os dados para a gente organizar o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Dados desses exercícios são os seguintes. A massa do café é igual a 150 gramas, a temperatura inicial do café, 80 graus Celsius, massa do leite, 50 gramas, e a temperatura inicial do leite igual a 20 graus Celsius. Também temos que a temperatura final é o que nos pede e nos deu que o calor específico do café e do leite é igual a 1. Sendo assim, gente, primeira coisa que a gente tem que lembrar dessa matéria, que é a conservação de energia nesse processo. Ou seja, toda a quantidade do calor cedida pelo corpo de maior temperatura, essa quantidade de calor é absorvida pelo corpo de menor temperatura. Então, o que a gente conclui? Que não há perda de calor, não há perda de energia, ok? Então, vamos ao seguinte. A quantidade de calor total vai ser igual a zero, ou seja, a soma das trocas de calor entre os corpos é nula. Então, o que a gente pode pôr? Quais corpos que estão trocando calor nesse exercício? É a quantidade do calor de café e a quantidade de calor do leite. Esse somatório tem que ser igual a zero, uma vez que a energia total do sistema ela se conserva. E agora, o que a gente pensa? Qual fórmula que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar que quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para quem não lembra, variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E aí, diante de todos esses dados, o que a gente faz, galera? Substituir valores na fórmula. Então, a gente substitui essa fórmula para a quantidade de calor do café e essa fórmula também para a quantidade de calor do leite. E esse somatório tem que ser igual a zero. Para quem não lembra dessa fórmula, tem uma regrinha que fica mais fácil decorar, que é que macete. Sempre que a gente for utilizar essa fórmula, a gente lembra que macete, que vai ser Q igual a M vezes C vezes ΔT, que é a variação da temperatura. E aí, a gente já tem vários desses dados, ó. Quando a gente substitui, então, vamos lá. Massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação da temperatura, somado à massa do leite vezes o calor específico do leite vezes a variação da temperatura, vai ser igual a zero. Então, a gente já tem, ó, massa do café, temos a temperatura inicial, temos o calor específico. Temos também a massa do leite, a temperatura inicial e o calor específico. E a gente vai obter, então, a temperatura final, porque é isso que o exercício nos pede, é a temperatura do café com leite. Então, vamos lá. Substituindo os valores, massa do café igual a 150, calor específico igual a 1, e aí a variação de temperatura vai ser, ó, T final menos T inicial. T inicial do café igual a 80 graus Celsius. Somado a 50, que é a massa do leite, né, que está em gramas, vezes 1, que é o calor específico, e aí também o ΔT, temperatura
final do leite menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. Isso tudo igual a zero. E aí, galerinha, temos que lembrar o seguinte. Aqui temos uma subtração e aqui uma multiplicação. E esse sistema será somado a esse sistema e esse somatório vai ser igual a zero. Então, o que a gente pensa? Vamos multiplicar 150 vezes TF e 150 vezes 80. Por que vai ser 150? Porque o calor específico C é igual a 1. Então, 150 vezes 1 é igual a 150, né? Então, vai ser 150 TF, multipliquei 150 vezes TF, menos, olha aqui o sinal de menos, e vai ser qual multiplicação? 150 vezes 80. 150 vezes 80 é igual a 12.000. Então, a gente resolveu esse primeiro sisteminha aqui. E vamos somar o segundo, que vai ser 50 vezes TF e 50 vezes menos 20, que vai ser igual a 1.000, igual a zero. Então, ficou mais fácil, ó. A gente vai somar as variáveis, né? Então, 150 TF mais 50 TF igual a 200 TF. E aí, a gente fez a diferença aí, ó. 12.000 menos 1.000. Então, é igual a menos 13.000, igual a zero. E aí, ficou tranquilo, né, pessoal? A gente passa esse 13.000 para depois do igual e aí a gente muda esse sinal aqui, ó. Vai ser 200 TF igual a 13.000. O que a gente pode fazer? Simplificar. Daí agora ficou mais fácil, ó. 2 TF igual a 130. A gente obteve isso com a simplificação. Isolando TF, temos que TF é igual a 130 dividido por 2. Logo, TF vai ser igual a 65 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final, ou seja, é a temperatura do café com leite. Letra A é a nossa resposta final. Atividade 2. Dois blocos A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. Lembrando que a massa foi dada em gramas e a temperatura em graus Celsius. A massa de A igual a 10 e a massa de B, 30. Temperatura inicial de A, menos 20 graus Celsius e a temperatura inicial de B, 40 graus Celsius. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, feitos de um mesmo material. Essa informação é muito importante para nós. E outra coisa também é que foi estabelecido um equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final será igual entre os dois blocos. E aí, o que a gente faz? Vamos tirar os nossos dados para a gente calcular essa temperatura final dos blocos. Os dados são, temos que, como é feito de um mesmo material, o calor específico do bloco A e o calor específico do bloco B são iguais. E aí a gente vai chamar somente de C, porque C de A é igual a C de B. Temos também que a quantidade de calor total vai ser igual a zero nesse sistema e temos que calcular a temperatura final. Lembrando que foi nos dado tanto a massa quanto a temperatura inicial de cada um dos blocos. E agora a gente vai aplicar a fórmula. Lembrando que quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Porque, gente, a energia total do sistema, ela se conserva. Então, agora, a gente substitui os valores aí. Lembrando da fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos aplicar o que macete, ok? Então, vamos lá. Massa de A vezes calor específico de A vezes a variação de temperatura de A mais massa de B vezes o calor específico de B vezes a variação de temperatura de B é igual a zero. E aí, a gente substitui os valores. Temos a massa de A igual a 10. Temos o calor específico, não temos o valor, mas a gente vai deixar a letrinha C
que representa o calor específico. A variação de temperatura, nós temos a temperatura inicial, temos que calcular a temperatura final. E assim também temos a massa de B como o calor específico, que a gente vai deixar como a variável C aí, e a variação de temperatura. Substituindo esses valores, temos então 10 vezes C, e aí temperatura final de A menos a temperatura inicial de A, que é menos 20. Isso somado a 30 vezes C, temperatura final, menos a temperatura inicial de B, que é igual a 40. E esse somatório será igual a zero. E aí temos que prestar atenção aí na multiplicação. Primeira coisa que eu fiz para não confundir, para ninguém errar por causa de sinal, foi somente colocar aqui, gente, ó, menos com menos, mais. Então, vai ser 10C vezes temperatura final mais 20. Menos e menos, mais, ok? Mais 30C vezes TF menos 40 igual a zero. Então, agora é só resolver. Lembrando que a gente vai multiplicar 10C por cada componente aí do parêntese, né? Desse somatório. Então, será o quê? 10C vezes TF e 10C vezes 20. Então, isso dá o seguinte: 10C TF mais 200C. Mesma multiplicação faremos aqui, ó, nesse segundo sisteminha aqui. Então, vamos lá. 30C TF, multipliquei 30C vezes TF, e 30C também foi multiplicado por menos 40, que vai ser igual a menos 1.200C. Isso igual a zero. Então, gente, olha que interessante. A gente tem duas variáveis. A variável TF, que é a temperatura final que a gente está buscando depois que o equilíbrio é estabelecido, e a gente não tem o calor específico. Então, a gente manteve aí C. Lembrando que o calor específico vai ser o mesmo, porque eles são feitos do mesmo material. Aí, a gente tem, ó, 10 CTF mais 30 CTF é igual a 40 CTF. E temos que 200C menos 1.200C vai ser igual a menos 1.000C, ok? E isso tudo igual a zero. Beleza. O que a gente faz agora? Vamos tentar isolar para ver o que a gente pode fazer aí com essa expressão. Quando a gente passa o 1000C para depois do igual, a gente muda o sinal dele. E aí, o que a gente observa? Que a gente tem esse C, que é o calor específico, antes do igual e depois do igual. O que a gente pode fazer, galera? Cortar. E aí, a gente cortou esse probleminha aí que a gente tinha, porque como a gente não tinha o valor, a gente foi levando esse C até o final da resolução do exercício. Mas nessa parte, a gente pode simplificar, porque a gente tem antes do igual e depois do igual. Então, a gente faz essa divisão aí e simplifica. Ok, uma outra simplificação que a gente pode fazer para cortar um pouco de zero aí, vamos simplificar por 10 para ficar fácil de todo mundo observar. Se a gente simplificar 40 por 10 e 1.000 por 10, vai ser 4 e 100. E aí, como ficou essa expressão aí para a gente resolver? 4 TF igual a 100. Agora tá tranquilo, né, galera? Isolando o TF, temos que TF é igual a 100 dividido por 4. Então, TF vai ser igual a 25 graus Celsius, que é a letra D. Então, simples de resolver, só prestar atenção, pessoal. Principalmente meus alunos, que eu sei que confundem sinal. Então, prestar atenção nesses sinais e qual o somatório de quais variáveis que a gente pode trabalhar. Então, vamos à atividade 3. Atividade 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água, dado o calor específico da água igual a 1. Então, pessoal, primeira coisa que a gente faz, isso eu falo com todos os meus alunos, e eu aconselho que todos sigam, porque fica mais fácil da gente montar o raciocínio. É tirar os dados. Então, os dados desse exercício que a gente pode retirar como informação são os seguintes.
nos pede a quantidade de calor. Então, vai ser a nossa incógnita da nossa fórmula. Beleza. A temperatura inicial da água foi dada? Foi 20 graus Celsius. Assim também como a temperatura final da água, que é igual a 28 graus Celsius. Também foi dada a massa, que é igual a 2 quilos. E aí, pessoal, temos que lembrar o seguinte: o calor específico é dado em gramas. Então, a gente tem que transformar essa quantidade que foi dada em quilograma para grama. Então, 2 quilogramas de água é a mesma coisa que 2.000 gramas de água. E, por fim, temos também o calor específico da água, que é igual a 1. Calor específico, gente, é uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para se elevar em 1 grau Celsius uma massa de 1 grama de determinada substância. Então, cada substância tem o seu calor específico, ok? Então, de posse desses dados, o que a gente faz agora? Substitui na fórmula. Que fórmula nós vamos utilizar? Nos pede a quantidade de calor. Então, que macete? Temos a massa, temos o calor específico e temos a variação de temperatura. Então, vamos somente substituir os valores, que vai ser M, que é a massa de água, vezes o calor específico da água. E aí, a gente lembra que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, seria 2.000, que é a massa de água, lembrando que a gente transformou para grama, uma vez que o calor específico utiliza a unidade de massa em gramas. Então, a gente também tem que utilizar a nossa massa em gramas. O calor específico igual a 1, e aí a variação da temperatura foi 28 menos 20. A temperatura final é igual a 28 e a temperatura inicial igual a 20. Então, ficou uma continha fácil aí. 2.000 vezes 1 vai ser 2.000. Vezes vai ser quanto? Essa subtração, 28 menos 20. Vai ser 8, né? Logo, a quantidade de calor vai ser 2.000 vezes 8. E aí, obtemos a resposta igual a 16.000 calorias, uma vez que o calor específico é dado em calorias. E a gente pode fazer uma transformação, transformar essas calorias para quilocalorias, e aí é somente dividir por 1.000. Então, vai ser igual a 16 quilocalorias, que é a quantidade de calor liberada nessa reação química aí. Atividade 4. 1 litro de água está à temperatura ambiente, 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias, qual será a temperatura final da água? Como em todas as atividades que necessitam fazer continhas, o que eu sugiro? Tirar os dados do exercício para a gente visualizar os dados que a gente tem e formular o nosso raciocínio. Então, vamos aos dados. Temos que o volume de água é igual a 1 litro. Temos também que a temperatura inicial da água é igual a 22 graus Celsius. Temos que a quantidade de calor envolvida nesse processo, nessa reação química, foi igual a 25 quilocalorias. E aí nos pede a temperatura final da água depois desse processo reacional. Lembrando que o calor específico da água é igual a 1. A gente pode observar que a quantidade de calor foi dada em quilocalorias, porém, o calor específico é dado em calorias. Então, a gente transforma quilocaloria para caloria. Basicamente, só multiplicamos por 1.000. Então, é igual a 25.000 calorias. De posse desses dados, fica mais fácil da gente visualizar o que a gente tem e o que a gente precisa. Vamos visualizar a fórmula. Que macete? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Lembrando que variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, com isso, a gente já percebe, ó, a nossa incógnita está aqui, ó, que é a temperatura final. Temos a quantidade de calor? Temos, 25.000 calorias. Temos a massa? Não temos. E aí a gente vê um problema. Por quê?
A quantidade de água foi dada em litros, mas a gente precisa transformar essa quantidade para massa, para gramas. Como que a gente faz isso, galera? Lembrando que 1 litro, né, são 1000 mililitros. Mas e aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa aplicar a densidade da água. E aí, a densidade da água é 1 grama por ml. Então, substituindo valores, fica tranquilo da gente ver. Temos a densidade igual a 1, não temos a massa, é o que estamos buscando, e temos o volume, que é igual a 1000 mililitros. E aí ficou fácil, né? Multiplicando cruzado aí, a gente observa que é igual a 1000 gramas de água. Mas se tiver uma pequena dificuldade de visualizar, aplica a fórmula, sem problema. Então, agora sim, temos todos os dados que a gente precisa para substituir nessa fórmula. Então, vamos lá. E aí temos a temperatura final como incógnita e temos que a temperatura inicial foi dada, que é 22 graus Celsius. Temos que lembrar que esse 1000 vezes 1 vai ser igual a 1000 e estará multiplicando o TF, que é a temperatura final, e também 1000 multiplicado por 22, que no caso aqui está sendo menos 22. Então, resolvendo isso, temos 25.000 igual a 1000 temperatura final, né? 1000 TF, menos 22.000. E aí, o que a gente faz, galera? A gente passa, como a gente está passando para o outro lado, muda o sinal, certo? Então, vai ser 25.000 mais 22.000 igual a 1000 TF. E aí, a gente tem que 47.000 é igual a 1000 TF. A gente pode simplificar isso para ficar fácil a conta, né, gente? O que a gente faz? Corta os zeros aí, ó. Simplifica por 1000. A temperatura final da água, após receber esse calor da reação química, será igual a 47 graus Celsius. Atividade 5. Os alunos de um curso da USJT realizaram todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender de 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo, e aí foi nos dada a tabela das substâncias e do valor calórico de cada substância aí. E aí nos pede o seguinte: quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividades de ginástica? Suponha que sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias e inalterada. Então, a gente vai analisar a quantidade de gordura que ele vai perder nesse tempo de exercício que ele está fazendo aí durante esses 93 dias. Então, a primeira coisa que a gente tem que visualizar. Vamos tirar os dados para organizar direitinho o nosso raciocínio. Primeiro, ele fará 30 minutos de atividade física por dia. Também, ele deve, para perder uma quantidade, né, de gordura, ele deve perder 15 quilocalorias por minuto de atividade. E também, ele treinará durante 93 dias. Nesse caso, a gente busca saber a massa de gordura perdida por esse aluno, e aí a gente percebe aqui pela tabela que o valor calórico da gordura é 9,3 quilocalorias por grama de gordura. Então, vamos montar o nosso raciocínio para a gente obter a quantidade de quilos de gordura que esse aluno perderá durante esses 93 dias de atividade de ginástica. Então, vamos lá. A gente tem o seguinte, que ele deve gastar 15 quilocalorias por minuto, ele faz 30 minutos de exercícios por dia e por 93 dias. Então, a primeira regrinha de 3 que a gente monta aí, a gente vai saber quantas quilocalorias que ele perde por dia, fazendo 30 minutos de exercício. Então, a gente sabe que
são 15 quilocalorias por minuto de exercício. Ele faz 30 minutos de exercício, então ele perde, ele queima, ele gasta quantas quilocalorias? E aí é só multiplicar cruzado, que vai ser x igual a 15 vezes 30. Então, por dia, ele gasta 450 quilocalorias. Mas aí a gente pensa, isso é em um dia. Mas ele não está fazendo atividade física em somente um dia, ele está fazendo atividade física em 93 dias. Então, a gente precisa calcular o total de quilocalorias perdidas durante esses 93 dias de atividade. A gente sabe que são 450 quilocalorias por dia. Mas ele está fazendo esse treinamento aí por 93 dias. Então, quantas quilocalorias que ele gastou durante todos esses dias fazendo essa atividade física? Então, a gente isolando o y aí, a gente tem que y é igual a 450 vezes 93. Logo, ele perdeu nesses 93 dias de atividade física 41.850 quilocalorias. Temos, então, a quantidade de quilocalorias que ele gastou durante todos esses dias de atividade física. Agora, nos pede a quantidade de quilos de gordura que ele vai perder durante todo esse processo. E aí? A gente tem aquele dado importante que 9,3 gramas de gordura a cada quilocaloria, não é isso? Então, qual foi a quantidade de quilocalorias que ele perdeu? 41.850. Logo, a gente acha a massa. 1 grama de gordura tem um valor calórico de 9,3 quilocalorias. Mas qual foi o gasto calórico dele? 41.850 quilocalorias. E aí a gente consegue achar a massa de gordura. Então, montando a regrinha de 3, a gente tem que massa de gordura, que eu chamei de Z, que vai ser perdida quando se gasta 41.850 calorias. E aí a gente multiplica cruzado e a gente tem que 9,3 vezes Z vai ser igual a 41.850 vezes 1, que é igual a 41.850. Isolando o Z, Z vai ser igual a 41.850 dividido por 9,3. Fazendo essa continha, galera, temos que ele perdeu 4.500 gramas de gordura durante esses 93 dias. E aí, quando a gente observa a pergunta do exercício, nos pede em quilos. E aí é só a gente dividir por 1.000. Para a gente transformar 4.500 gramas para quilo, a gente divide por 1.000. E aí a gente tem um valor de 4,5 quilos de gordura perdida durante os 93 dias de atividade física. Logo, nossa resposta é a letra D. Então é isso, galera. Aguardo todos vocês para a correção dos exercícios de química da semana 3. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal. E se cuidem, pessoal, e cuidem também de quem vocês amam. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!